Olá! O nosso objetivo com este novo vídeo é para que você, ao terminar de assisti-lo, tenha uma melhor compreensão sobre o tema mecanismo da obsessão. Vamos abordar os seguintes pontos a seguir. Definição de obsessão. Vamos fazer uma explicação superficial sobre ondas, explicar técnicas da obsessão, as consequências da obsessão no micro, no meso e no macro, isto é, no indivíduo, na família e na sociedade. Vamos fazer um alerta sobre a obsessão e terminar o vídeo apresentando uma profilaxia para a obsessão. O que é a obsessão? É a influência perniciosa de uma pessoa sobre a outra, sempre com o intuito de prejudicar, de fazer atrasar. Ora, o porquê resolvemos fazer este vídeo? É porque muitas pessoas hoje estão se indagando o móvel de tanta loucura, aberração em alguns segmentos da nossa sociedade. E com este vídeo vamos apresentar a nossa singela contribuição, sem a presunção de afirmar que a obsessão seja a causa, e sim uma das causas dos distúrbios contemporâneos. Para falarmos sobre obsessão, é necessário falar como que as pessoas se ligam umas às outras. É necessário então falar de conexão. Para falar de conexão, é indispensável falarmos de ondas. Mas de que ondas estamos nos referindo? As ondas do mar, as ondas do lago, as ondas de uma bandeira? Estes são fenômenos naturais da força que se apresenta em forma de ondas. A força gravitacional da Lua sobre a Terra gera as ondas do mar. A força que está contida na pedra em movimento, a energia cinética, ela converte-se em ondas hídricas quando a pedra se choca com o lago. A força eólica do vento ao atritar o pano balança-o, formando as ondas da bandeira no mastro. Não são esses tipos de ondas, e sim ondas eletromagnéticas. E aqui temos nesta gravura as diferentes funções, utilidades para as ondas eletromagnéticas. E vamos perceber, através da gravura, que ela faz parte do nosso cotidiano. Aliás, o século XIX foi rico de cientistas que aprofundaram, através das pesquisas, sobre os conhecimentos da lei natural. Nós, espíritas cristãos, somos muito gratos a eles, porque praticamente grande parte da nossa modernidade é fruto do esforço destes grandes missionários da ciência. Mas particularmente somos gratos porque, ao aprofundar o conhecimento da lei natural, aproxima-nos do entendimento da inteligência suprema do universo, Deus. Deus é o que criou a lei da matéria e a lei moral. A lei que controla os objetos e a lei que controla nós, seres humanos. Logo, estas leis, elas são complementares. Elas não são contraditórias. O cientista tem por objetivo descobrir, entender a lei da matéria. O religioso tem por objetivo entender a lei moral. O cientista tem por instrumento a experimentação, enquanto que o religioso tem por instrumento a revelação. Logo, nós utilizaremos das duas contribuições das forças da expressão do conhecimento, a ciência e a religião, para falarmos de ondas e de obsessão. Voltemos aqui à gravura. As ondas eletromagnéticas, elas fazem parte dos aparelhos que nós utilizamos em nossa vida moderna. Esta outra gravura aqui, vamos compreender que elas são utilizadas para o rádio, para a televisão, para os micro-ondas, os celulares, para aquecer as nossas casas. Aqui está o espectro de cores que os nossos olhos conseguem captar. Temos aqui esse óculos. Às vezes você compra um óculos que está com UV do lado para proteger os seus olhos dos raios ultravioletas. Temos aqui as ondas eletromagnéticas utilizadas para os raios-x. Imagine que, antigamente, a pessoa apresentava-se no escritório do Esculápio com uma certa dor, ou na guerra civil, quando os soldados lutavam afanosamente, e
Não se sabia se era o osso que estava quebrado. Abria-se o indivíduo, porque não tinha máquinas de raio-x, e a criatura às vezes morria da infecção ou do traumatismo daquela cirurgia, que às vezes nem tinha nenhum osso quebrado. Veja o quanto nós devemos ser gratos a esses missionários do progresso que nos trouxeram esta modernidade. Temos aqui os raios gamas que são utilizados para combater o câncer, diminuindo os tumores. Então, o que diferencia estas ondas eletromagnéticas uma das outras? É o tamanho e a frequência, isto é, a quantidade de vezes que a onda passa por um ponto específico, chamado de Hertz. Por que esse nome Hertz? No século XIX, como explicamos, houve um grande cientista, James Clerk Maxwell. Ele estudando as experiências de Michael Faraday para poder expressar aquela realidade do laboratório em expressões matemáticas, lançou as suas fórmulas, as suas equações em 1865. E algo interessante sobre a matemática de James Clerk Maxwell é que elas revelavam a existência de ondas. 23 anos depois, um físico alemão, Heinrich Hertz, conseguiu comprovar a existência destas ondas. E assim, a posteridade eternizou o Heinrich Hertz, dando às ondas o nome dele, ondas hertzianas. E nós aprendemos aqui que estas ondas, elas fazem parte do nosso cotidiano. Vamos então mostrar esta antena que está lançando ondas eletromagnéticas ao ar. Temos aqui um rádio e uma televisão. Aqui embaixo uma onda que lança ondas eletromagnéticas no espaço para o funcionamento de aparelhos celulares. O importante notar é que estas ondas, elas não são perceptíveis aos nossos sentidos. Você, aonde se encontra neste momento, está mergulhado em ondas eletromagnéticas, ondas de estações de rádio, ondas que estão levando neste momento som e imagem, ondas de celulares. Por acaso você está vendo estas ondas? Você consegue pegar estas ondas, cheirar as ondas, pesar as ondas, sentir as ondas? Não. Elas são invisíveis aos seus sentidos. E é interessante porque esta constatação faz cair por terra um argumento tão infantil das pessoas que afirmam: eu só creio quando vejo. Ora, nós somos totalmente dependentes a estas ondas para a nossa vida moderna e, no entanto, ninguém nunca viu a onda, né, com os olhos, com os ouvidos. Nós precisamos de aparelhos para decodificar e transmitir estas ondas, para termos consciência da existência destas ondas. Então nós temos aqui duas pessoas conversando em uma estação de rádio. E à nossa direita temos alguém dirigindo o carro. O carro tem antena e nós temos aqui à esquerda uma outra antena. Chamamos a antena que envia o sinal de antena transmissora e o aparelho que recebe o sinal de aparelho receptor. A antena do carro, como vocês podem ver, está mergulhada em diferentes tipos de ondas eletromagnéticas. Todas as estações de rádio AM, todas as estações de rádio FM, as ondas de celular, as ondas caloríficas. E a pergunta que devemos fazer é: como é possível, então, que a antena do carro capta apenas uma só onda, mesmo que está mergulhado nestas várias ondas? Ora, temos aqui, então, à nossa esquerda, as pessoas que estão transmitindo uma programação. Quem está dirigindo o carro está buscando um material que lhe agrada. Ora, então a onda vai ser transmitida pela antena da estação de rádio. E o aparelho receptor vai estar produzindo a mesma frequência de onda, claro que com menor energia. O motorista utilizará do botão sintonizador para selecionar a estação de rádio de sua preferência. E nós teremos, então,
uma conexão das duas ondas. Haverá uma ressonância e a onda que está sendo emitida pela antena transmissora ampliará o sinal da onda que está sendo transmitida pelo aparelho receptor. Havendo essa ressonância, haverá então aí a conexão dessas ondas. Qual foi o fator que definiu o encontro destas duas ondas? Ora, é o fator da afinidade. O que é afinidade? Semelhança de gostos. À nossa esquerda, nós temos as pessoas que estão transmitindo um material. E à direita, nós temos o motorista que está buscando por aquele material. Então, foi a afinidade entre estas duas emissoras, isto é, o receptor e o transmissor, à nossa esquerda, o receptor à direita, foi a afinidade que definiu o encontro destas ondas. A semelhança de gosto está sendo transmitido um material que o motorista deseja escutar. E a afinidade gera a sintonia, que seria a ligação entre estas duas pessoas. Por que isto é importante? Para nós compreendermos sobre o tema obsessão. É porque nós, seres humanos, nós somos antenas. O livro Mecanismo da Mediunidade, escrito pelo Dr. André Luiz, desde o plano espiritual, pela mediunidade reconhecida, respeitada, de Francisco Cândido Xavier, é um tratado científico cujo livro deve ser lido e ter por base um conhecimento acadêmico, senão a pessoa fica completamente perdida no material. O próprio Francisco Cândido Xavier afirmou ter grandíssima dificuldade em entender o material, porque tinha que ter tido uma preparação acadêmica para entender os conceitos científicos ali expostos. E nós vamos aprender de André Luiz que o nosso pensamento são ondas que nós lançamos no espaço. Logo, nós temos em nós mesmos, a nossa mente é uma antena receptora e transmissora. E qual é o ponto de ligação entre nós e os outros indivíduos? Ora, os pensamentos, que são ondas, mas não ondas eletromagnéticas, e sim ondas mentais, que vai muito mais além dos raios gamas que mostramos na primeira figura. E nós conectamos com os outros indivíduos através da afinidade, isto é, semelhança de gostos. Unamos uns aos outros em função dos gostos que temos. E isto gerará sintonia entre os indivíduos. Então, para compreendermos sobre obsessão, o conhecimento básico é entender sobre a afinidade de gostos, semelhança, e esta semelhança gera a sintonia, a ligação de duas mentes. Agora, é muito importante que venhamos a entender que não é o cérebro que engendra o pensamento. O pensamento, a mente, não é uma secreção do cérebro, como a insulina é a secreção do pâncreas. Não se trata disto. A nossa mente é algo que vai além do cérebro. O corpo humano é um veículo da mente. O cérebro é um instrumento do ser pensante, mas o cérebro em si não produz o pensamento. Hoje nós temos o carro Tesla. É um carro no qual você fala e o carro te leva ao destino. Mas há experiências realizadas por neurocientistas que eles colocam elétrodos na cabeça de um sujeito e esta pessoa, com o pensamento, consegue controlar o mouse na tela de um computador. Eu estou falando de experiências odiernas, não do futuro. E é bem próximo o dia em que será implantado um microchip em nosso cérebro e vamos pensar e o carro vai ler o pensamento e nos levar ao nosso destino. Será muito difícil diferenciar onde que eu termino e o carro começa, ou onde que o carro termina e eu começo, porque eu vou estar tão ligado com o carro
que parece que nós dois somos a mesma coisa. E é isto que o corpo é. É uma máquina tão perfeita que nos dá a ilusão que nós somos a máquina, quando na realidade nós estamos operando a máquina, uma máquina biológica. Logo, quando esta máquina deixa de funcionar, a mente não deixa de pensar. Ela prossegue. Então, nos meios religiosos, a mente é chamada de alma, de espírito. É a mente que prossegue a existir. E logo, esta mente, quando deixa de estar operando o seu veículo, o carro, pelo processo natural da morte, a mente continua pensando. E ocorre então que esta mente continua sendo uma antena transmissora e receptora. Logo, através da afinidade, da semelhança de gostos, nós vamos nos unir e entrarmos em sintonia com mente de indivíduos que não têm o corpo físico. Chamamos essas pessoas de indivíduos desencarnados. O prefixo des significa sem. Então, a criatura que está sem a carne. Pelo processo da desencarnação, a ação de sair da carne, o indivíduo encontra-se agora fora da carne, da matéria densa. E continua influenciando as outras mentes que se encontram no corpo físico, na matéria densa, aquele que está encarnado, prefixo em, dentro da carne. E o interessante notar que esta influência de uma mente desencarnada sobre uma mente encarnada, ela é ainda mais perigosa, porque quando se é influenciado por uma outra mente encarnada, estamos diante do indivíduo, que às vezes nos diz claramente que nos deseja prejudicar. Mas a mente desencarnada não. Nós não damos conta da presença desta mente. Temos aí alguns episódios que podem nos revelar que estamos sendo influenciados por uma mente desencarnada. Mas dependendo da nossa formação espiritual, vamos desconsiderar por completo a possibilidade de uma mente desencarnada influenciar uma mente encarnada. E é interessante notar que experiências e teorias no mundo da física apontam para universos paralelos, para outras dimensões, e ateus, por formação acadêmica, desconsideram por completo a possibilidade de uma mente fora do corpo influenciar uma mente que está encarnada. E isto é de suma importância que nós venhamos a aceitar esta possibilidade para que nós nos vigiemos desta má influência, dessa influência perniciosa que é a obsessão. Uma mente obcecada em prejudicar, que está no plano espiritual, tentando acabar, vingar-se de alguém que está na matéria densa, no plano físico. E o mais agravante dessa situação é que existem também os grupos. Então vamos aqui a compreender um pouco mais como ocorre a obsessão. Temos aqui a obsessão, que é a sintonia do desencarnado para o encarnado. Temos aqui a obsessão, que é realizada de um desencarnado para um desencarnado. Uma mente que se encontra no plano espiritual, influenciando uma outra mente que se encontra no plano espiritual. Porque se há a ligação através da afinidade, haverá então a obsessão. Temos aqui também a sintonia de uma mente encarnada para outra mente encarnada. O educador francês Allan Kardec escreveu um livro intitulado O Livro dos Médiuns, no qual ele trabalha todo a definição, o tratado sobre o que é a obsessão. É o capítulo 23. E vamos compreender com Allan Kardec que existem 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a possessão. Esse tema é algo para seminários. Estamos tentando reduzir o vídeo aqui o máximo possível para poder apresentar a nossa tese sem a presunção de estar fazendo um relato
compreensivo de todo esse material, porque exige muito tempo. Mas, em base, existem diferentes tipos de obsessão que vai prejudicar o indivíduo também em diferentes tipos de níveis. Vejamos aqui que há o grupo encarnado, que também é um receptor e uma antena transmissora, que pode ser influenciado por um grupo desencarnado, que é uma mente transmissora e também receptora. Então vamos compreender que a obsessão, ela ocorre não apenas de indivíduo para indivíduo, mas de grupo para grupo de pessoas. Temos aqui então o grupo desencarnado, que está enviando a onda mental para prejudicar um outro grupo, um grupo que está encarnado. E se há afinidade entre esses dois grupos, haverá a sintonia. É importante nós compreendermos que nem sempre é necessário a afinidade para haver a conexão, a sintonia. E por quê? Porque pode ocorrer a indução das ideias. Alguém que está no plano espiritual desencarnado, uma mente enfermiça, pode constantemente enviar ao mesmo indivíduo ou a um grupo de indivíduos pensamentos contrários a esses indivíduos. Mas pela continuação e falta de informação, de conscientização, de vigilância do grupo encarnado, eles podem se submeter àqueles pensamentos, aceitá-los e passar a ser dirigidos pelo grupo desencarnado. Então vamos nos perguntar aqui por que de fazermos toda esta explicação sobre obsessão. Ora, para entendermos isto, vamos explicar a técnica muito utilizada pelos romanos, de dividir para conquistar. Porque o objetivo de uma mente enfermiça é vingar, buscar o atraso, o retrocesso das outras mentes. Logo, para compreendermos como ocorre o processo da divisão, vamos aqui fazer uma rápida passagem histórica do que acontecia com os judeus sob o talão dos romanos. Os romanos, ao invadirem terras de outras pessoas através do expansionismo territorial, não simplesmente chegava e invadia, mas observava o seguinte: quando um judeu amava outro judeu, criava então um país forte. E este país forte fazia de Israel unido. Então, a união causa aí a força destes indivíduos. Eles então afirmavam o seguinte: vamos observar os pontos fracos destes indivíduos. Ótimo, assim, ao descobrirmos, conseguiremos dividi-los. E quais são esses pontos fracos? A inveja, preguiça, cobiça, narcisismo, poder, ciúme, orgulho, sexolatria e outros. Ora, nós não estamos aqui retratando a característica do povo judeu exclusivamente, porque estas paixões, elas fazem parte do nosso processo antropossócio-psicológico. Logo, todos os povos têm estas paixões. Estamos aqui apresentando o caso específico dos judeus, porque os romanos conquistaram Israel, por lá ficaram por muito tempo, e utilizou essa técnica. Então, continuemos. Eles observavam que havia um judeu com muita cobiça. E qual é a conclusão? Vamos fazer dele um publicano, isto é, um cobrador de imposto. Perfeito. Um judeu cobrando de outro judeu o imposto para os romanos gerará muita divisão. Então aqui está um judeu que se tornou publicano, cobrador de impostos. E um judeu cobrando imposto do próprio judeu, claro que isso engendrava muita confusão. A confusão gerava a divisão e agora eles, enfraquecidos, os romanos conseguiam dominar. Para contextualizar, imaginemos se a Argentina invadisse o Brasil. E ao invés de colocar um argentino para bater na porta de cada brasileiro, empregaria um outro brasileiro para estar cobrando do brasileiro. E o que ocorreria?
O brasileiro que está sendo cobrado imposto observaria o seu empobrecimento, enquanto aquele outro brasileiro trabalhando para os argentinos, ao pegar o imposto, reservaria uma parcela para ele. Então ele estaria enriquecendo a custas do seu próprio conterrâneo, em função de estar ajudando os argentinos. Imagina quanto ódio isto não poderia gerar, e era o que acontecia com os judeus e os romanos. Nós temos aqui a afirmação da maior autoridade que já pisou no planeta Terra, Jesus Cristo. Todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Allan Kardec, o educador francês que codificou a filosofia espírita, afirmou no mesmo livro que já mencionamos, no Livro dos Médiuns: assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos. Então aqui ele está afirmando que existem espíritos protetores dos indivíduos, das associações e dos povos. Este espírito protetor não é um ser criado à parte por Deus. É alguém que passou pelo processo da evolução e chegou à condição de estar orientando uma pessoa. É o chamado anjo guardião, espírito guia. Guia porque apresenta rumos, mas não percorre os rumos pelo seu protegido. E este anjo guardião continua seu processo evolutivo. Chegará o momento que terá condição intelecto-moral para poder coordenar, guiar, proteger uma família. Aquele que guia, protege uma família, chegará à condição de guiar uma cidade, proteger um estado, proteger um país. Então, há espíritos que são responsáveis pelo progresso de um país, pelo destino. E de quando em quando, esses missionários reencarnam no país para poder impulsionar o progresso. E temos espíritos protetores de planetas. Jesus Cristo é o protetor do nosso planeta, o guia. Mas Allan Kardec está afirmando o seguinte, que estes espíritos, eles também podem se... existem espíritos que ligam-se aos grupos, né, para prejudicar. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los os seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Então nós aprendemos aqui com esta fala de Allan Kardec que da mesma forma que há espíritos evoluídos que desejam progresso das pessoas, das associações, dos grupos, dos países, existem também espíritos enfermos, doentes, que se comprazem com retrocesso, com atraso, que se ligam aos indivíduos, às associações, aos grupos, aos países. E eles têm uma técnica. Eles se ligam primeiro aos fracos, para depois dominar os grupos. Que fraqueza é esta? Não é a fraqueza muscular, é a fraqueza moral, que são aquelas paixões a que nos referimos: a vaidade, o orgulho, o poder, a cobiça. Temos aqui um outro livro que foi escrito por Manuel Filomeno de Miranda, um jornalista que utilizou da mediunidade de Divaldo Franco para escrever o livro Trilhas da Libertação. E há um capítulo intitulado O Gênio das Trevas, na qual ele faz uma sátira das 4 verdades de Buda e afirma que existem as 4 reais verdades, isto é, que nós, através da história, temos nos perdido pelo sexo, pelo dinheiro, o narcisismo ou o poder. Então, o livro narra a eleição de um cidadão que tinha inteligência suficiente, mas a moralidade totalmente corrompida, para poder apresentar um plano de trabalho, para poder controlar os indivíduos, os grupos, associações e os países. E ele então afirma que é pelo sexo, pelo dinheiro, pelo narcisismo, isto é, só aquilo que eu faço é bom, tudo que as outras pessoas fazem não presta, e também o poder. E estes espíritos recebem estas instruções para poder dominar as mentes. E hoje nós vemos como que as pessoas estão perdendo totalmente o bom senso, a lógica, a razão, defendendo teorias psicopatas,
criaturas que estão sendo instrumentos da divisão em diferentes setores, não só no setor religioso, mas no setor político, no setor acadêmico, fazendo com que as criaturas percam tanto o senso de si mesmas, isto é, está criando uma divisão no próprio indivíduo, para que esse indivíduo se torne uma marionete fácil na mão das outras pessoas. É um conceito básico de psicologia. Quando nós não temos conhecimento de nós mesmos, não temos segurança no indivíduo que nós somos, nos tornamos fácil presa dos outros. Então, o objetivo de tudo isto é acabar com as nossas tradições, tudo quanto tem criado o progresso intelecto-moral, aos absurdos de afirmar em certos centros acadêmicos que existem outros meios de conhecer a verdade sem ser a ciência. Os grandes missionários do progresso, por ter a pele branca, estão sendo criticados, seus quadros removidos de grandes centros acadêmicos respeitados. Tudo isto em nome de uma justiça social que está mais dividindo os povos do que unificando-os. Nós temos aí as guerras de interesse, as guerras de informação. Se você não está ciente da guerra de informação que está acontecendo, talvez você esteja dormindo todo este tempo, porque esta guerra tem acontecido já há alguns decênios e estamos sob forte ataque de mentes encarnadas que são subjugadas por mentes desencarnadas. Qual é o propósito? Causar o atraso, o retrocesso. Todo aquele que esparze a luz incomoda muito quem se compraz nas trevas. E há espíritos muito enfermos, doentes, amantes do retrocesso, que têm por objetivo entravar o progresso. Afirmam alguns que tudo está nas mãos de Deus. Não está. Porque aquilo que pertence à nossa responsabilidade, Deus não faz por nós. Temos o exemplo na história da Inquisição. Ora, a Inquisição atrasou o avanço do planeta Terra em 600 anos, segundo o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Logo, compete a nós a conscientização do que está acontecendo e fazermos a nossa parte para nós não sermos responsáveis por omissão. É necessário conscientização. E logo vamos apresentar aqui qual é o método para podermos fazer a nossa parte. Temos aqui nessa gravura alguém que vibra ódio. Mas como o fator que define a conexão de duas ondas mentais é afinidade, se alguém vibra amor, a onda é diferente. Porque o ódio e o amor são incompatíveis. Logo, quando nós oramos por um inimigo, estamos nos protegendo dos petardos mentais daquela criatura. É por isso que a oração por aqueles que nos desejam prejudicar é tão benéfica a nós mesmos, porque estamos em ondas vibracionais muito diferentes. Não tendo a conexão, não haverá a manipulação daquela mente que deseja me prejudicar. Então, este é o conhecimento básico que temos que ter para poder superar a obsessão individual e a obsessão coletiva, compreendendo que temos que vibrar diferente nos passos a seguir. Aí a incompatibilidade gera a dissintonia. Como que nós iremos, então, superar a obsessão? Através do amor. Mas que amor é este? Não é o amor a sentimento, emoção, e sim o amor-ação que se expressa de diferentes formas. A seguir, perdoar. O perdão a quem nos prejudicou nos libera daquela mente que nos deseja manipular. Se eu odeio alguém que me odeia, não há diferença entre nós. Há uma conexão de mente para mente.
porque a afinidade entre nós dois, dois é a semelhança de sentimentos. Ele me odeia e eu odeio esta pessoa. Então, o perdão a quem me prejudicou me libera dos petardos mentais daquele outro indivíduo. Agora, perdoar não é justificar, não é aceitar o que me foi feito, é liberar-me das prisões do ódio. Isto seria, por si só, todo um outro seminário a realizar. Próximo passo, educar. O que é educar? Educar é substituir a ignorância por conhecimento. O próprio Mestre Jesus afirmou: busque a verdade e a verdade vos libertará. E por quê? Porque se eu não busco a verdade, eu estou preso na ignorância. Ignoro que o ódio me aprisiona, a vaidade me aprisiona, o orgulho me aprisiona, a cobiça me aprisiona, o egoísmo me aprisiona. Logo, eu tenho que educar a minha mente. E isto é um ato de amar a mim mesmo, buscar conhecimento, porque a missão para a qual nós reencarnamos, entramos de volta à carne, a mente materializa-se na carne para poder continuar a evolução, é para que nós adquiramos conhecimento e também moralidade, melhorarmos a nossa capacidade intelectual e sermos pessoas virtuosas. Está aí a nossa missão. Mas depois que nós nos eduquemos, qual é o nosso dever? O nosso dever é estar conscientizando as outras pessoas. Aí o terceiro passo. E esse conscientizar é nós explicarmos para os indivíduos qual é a nossa missão, vivenciar o máximo possível as virtudes que desejamos obter e explicar para os outros que este é o caminho. E para isto é necessário ter coragem. E por quê? Porque vivemos em um meio social no qual as pessoas estão muito preocupadas em agradar, em ser aceito, em não receber rótulos. Ora, se esse é o interesse, a preocupação do indivíduo não vai realizar nada, porque é dificílimo, impossível mesmo, agradar gregos, troianos e romanos. Logo, tem que ter coragem de expor as nossas ideias. Não é impor, mas expor. Eu sei que alguns de vocês vão estar afirmando que há pessoas que não têm o que falar. É verdade. São os ativistas das ideias que trazem um retrocesso. Mas esses ativistas podem convencer neófitos, pessoas ingênuas, pessoas inexperientes, que, com muita boa intenção, segue ideias torpes, acreditando estar fazendo justiça social, quando na realidade não analisam as consequências dessas justiças sociais que acabam prejudicando aqueles que dizem defender. Para isso é necessário muita coragem para expor sem impor. Como nós afirmamos, estamos apresentando uma síntese, porque cada palavra aqui gera uma palestra em si, para estarmos explicando o conceito, a história, a etimologia, mas, em suma, conscientizar é estar esclarecendo os outros. E para isto é necessário coragem. E depois, tolerar. O que é tolerar? Tolerar não significa que eu estou concordando com o que estão fazendo, mas eu tenho uma compreensão do comportamento. Quando o indivíduo não tolera, fica contra. E quem está contra, ataca. O objetivo não é atacar. O objetivo é esclarecer. E logo, se eu tolero, isto é, o indivíduo apresenta-se desta forma agora. Esta pessoa eventualmente vai modificar a forma de raciocinar. Talvez não nesta, mas numa próxima reencarnação. Eu vou, então, conviver com esses indivíduos, suportando a diferença. Se são pessoas que eu posso constatar a sua inferioridade moral, eu vou exercitar a renúncia de estar com outras pessoas que poderiam me trazer um convívio mais agradável, principalmente se é no ambiente familiar. Estarei exercitando a caridade. Mas se eu constato que alguém que tem um pensamento mais elevado, é a oportunidade de eu praticar a humildade, porque o indivíduo que é humilde, isto é, sábio, que não sabe, está constantemente aprendendo. O orgulhoso que acha que sabe tudo não aprende mais nada. Logo,
a capacidade de tolerar fará com que eu conviva com as outras pessoas. Porque se guardamos a presunção de sabermos mais, como que aqueles que sabem menos vão aprender se nós nos afastamos do convívio destas pessoas? Logo, nós iremos tolerar, isto é, compreender que pensam diferente e, oportunamente, vamos esclarecer, expor, sem impor os nossos pontos de vistas. Temos que ter muito cuidado com a obsessão, pelo fato de nós não vermos estas mentes que estão desencarnadas. Nós praticando o perdão, a educação de nós mesmos, a conscientização, a convivência com os outros através da tolerância, faremos a nossa parte para poder trazer sanidade mental em momentos de muito distúrbios psicológicos. Muito obrigado pela atenção de vocês.